E vamos falar agora sobre metodologias ágeis. O palco é seu. Obrigada, Valdes. Dê o seu show. Obrigada. Dar show é comigo mesmo. Então, pessoal, primeiro, antes de falar das metodologias ágeis, eu quero mostrar para vocês como é que as metodologias ágeis entraram na minha vida. Porque esse eu acho que é o primeiro insight, o grande aprendizado para vocês que estão aí. Nós, né, advogados, a gente ama ir para eventos que só tem advogados. A gente ama transitar em meios que só tem advogados. E acontece que foi transitando por outros meios, indo para um evento de tecnologia, que eu descobri as metodologias ágeis. Pois é. Então, qual é o grande aprendizado nisso aí, né? A gente precisa, para ter um diferencial na advocacia, porque o Valdemiro até já comentou aqui, né? Na advocacia, gente, a excelência, ser um excelente advogado, qualidade técnica, isso é realmente uma commodity. Ninguém vai contratar vocês se você não tiver minimamente isso, não é mesmo? Mas a grande sacada, a grande diferenciação mesmo, é justamente fazer um pouco a mais. O que você pode trazer de outras influências para dentro do seu negócio? Então, o que você pode trazer da tecnologia, o que você pode pensar para o seu marketing. E tudo isso a gente consegue ventilar quando a gente sai do nosso mundo jurídico e adentra em outras atmosferas. E é por isso que as metodologias ágeis entraram na minha vida em 2019, quando eu resolvi ir para um Startup Summit lá em Santa Catarina. Pois é, estava junto com a minha cunhada, e lá, um dos estandes era justamente da Coblue, que falava dos OKRs. Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui vai transformar e contribuir demais para os meus clientes, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o painel. Deixa eu chamar a minha convidada logo, e a gente vai falar depois sobre os OKRs. Seja bem-vinda, Miriam Santiago, do Jurídico Ágil. Obrigada, Luísa. É uma alegria estar aqui com você. Você toda linda aí, com essa barriga maravilhosa. Miriam, inclusive, deixa eu falar para a nossa audiência que eu estou grávida, viu, gente? Isso aqui é uma barriga de 8 meses, né? E daqui a pouco, eu estou aqui fechando com chave de ouro para entrar na minha licença maternidade. Mas é isso, inclusive, eu estou assim por causa do meu diafragma, tá, gente? Então, relevem, entendam. Inclusive, eu vou me sentar, porque eu sou uma gestante, tá? Miriam, querida, que prazer ter você aqui. Então, a Miriam, gente, a gente se conheceu nessa pegada de metodologias ágeis, né? A gente fez um curso juntas e nos tornamos agilistas do direito. A Miriam caiu de cabeça, como vocês podem verificar, né? Entrou com tudo, ela também que é advogada. E, Miriam, vamos conversar um pouquinho. O que são as metodologias ágeis, afinal? Pode se apresentar também, viu, Miriam? Sim, claro. Não, gente, eu já sou advogada prática há muitos anos e sempre fui envolvida, aqui a maioria deve ser isso, advogados que estão envolvidos na gestão do escritório. E a gente sabe, a gente não recebe essa formação na faculdade, então eu sempre corri atrás, sempre frequentei ambientes não jurídicos exatamente para buscar melhorias na gestão. E foi isso, a gente bateu em metodologias ágeis e ganhou meu coração na hora, porque eu vou explicar aqui para vocês que realmente é uma forma, na verdade, é uma mentalidade nova de ver o trabalho, mas que já vem revolucionando o mundo do TI, da tecnologia da informação, há 20 anos. E eu não sei como que a gente não ouviu falar disso antes. E eu falo que o primeiro artigo que eu escrevi foi sobre isso, tipo, como essa metodologia, que já domina as empresas mais relevantes do mundo, todas as startups, unicórnios, todos rodam em agilidade, como a gente nunca ouviu falar disso. Mas é exatamente por conta de mentalidade, mindset, né, Luísa? É isso mesmo. E, assim, as metodologias ágeis, gente, já faz tempo mesmo. E como é que a gente não viu isso antes na advocacia, né? O quanto as metodologias podem contribuir para essa nossa realidade. E, inclusive, foi assim que eu descobri o jurídico ágil. Por quê? Porque a gente tem uma dificuldade, às vezes, de encontrar a metodologia
A gente sabe a teoria, a gente sabe tudo, mas a gente não sabe como aplicar isso para a nossa realidade. E esse é o grande diferencial, é o grande pulo do gato do jurídico ágil, porque eles têm experiência de aplicar as metodologias ágeis dentro das bancas de advocacia, né? Então, isso é muito legal. E a mentalidade ágil que a Miriam está comentando aqui, Miriam, e existe um manifesto ágil que foi escrito há muito tempo atrás, ele vem sendo renovado, e isso é muito legal, a gente não vai ter tempo de aprofundar nisso, mas eles têm 4 princípios da agilidade que se desdobram em 12 valores. E só pelos princípios, gente, isso já muda a nossa cabeça. Porque a gente é muito apegado ao contrato, a gente é muito apegado ao nosso planejamento. E a agilidade nos ensina que a gente precisa abraçar a mudança, a gente precisa se adequar àquilo que aparece. Então, a gente tem que ter jogo de cintura, a gente tem que se desapegar daqueles planejamentos de waterfall, né? Eu vou primeiro fazer isso, depois eu vou fazer isso, aquela coisa da cascata mesmo, que a gente tem um planejamento gigantesco. E, no final das contas, gente, se a gente não se atentar à demanda e à necessidade do que acontece na vida real, daquilo que o cliente quer, daquilo que ele precisa, e a gente se apegar a entregar coisas úteis de verdade, a gente vai ficar fazendo coisas que não funcionam, gastando dinheiro, gastando tempo, acabando com a nossa reputação, né? Porque a gente não está entregando aquilo que o cliente quer. A Fernanda vai falar aqui da experiência do cliente, do sucesso do cliente. O sucesso do cliente é que faz o nosso. Então, a gente precisa realmente a mentalidade desse manifesto ágil, desses princípios e desses valores. Deem uma lida assim que vocês puderem, olhem os nossos artigos, olhem os artigos do Jurídico Ágil também. Isso já é um grande despertar. E isso mudou a nossa forma de fazer aqui também na ELS. Porque quando a gente trouxe essa mentalidade das metodologias ágeis, a gente realmente... Está todo mundo aqui no estúdio, eu estou aqui sozinha, mas está todo mundo aqui de prova, que a gente realmente mudou a nossa forma de fazer, sabe? A gente, às vezes, a gente fecha o contrato e o cliente nos apresenta algo que não é, na verdade, durante o processo, a gente vai vendo que não é nada daquilo. E por que a gente precisa ainda ficar apegado àquele escopo, né? A gente precisa trabalhar naquilo que o cliente precisa. Não é mesmo, Miriam? Perfeito, Luísa. Você falou super bem. Me lembro da véspera de Natal, você comprando uma pilha de livros do Scrum para levar para a sua equipe. Muito legal. Você levou essa mentalidade ágil. Vocês já tinham tudo, né, para ser, mas vocês nem sabiam que tinha nome para isso. E você tem razão. São valores e princípios que, independente de alguma metodologia, essa mentalidade já tem que fazer parte do nosso dia a dia para acompanhar esse momento de grande evolução e de mudanças. É o mundo VUCA, o mundo BANI, né? É o mundo frágil, é o mundo incerto. E a advocacia normalmente se assusta muito com isso, porque a gente está acostumado com estruturas muito fortes, mas olha, não tem jeito. Vocês estão vendo aí até pelo judiciário que eles estão dando show, né, em termos de adaptação aos novos tempos. Então, acho que as bancas de advocacia, os escritórios e até mesmo departamentos jurídicos têm que acompanhar essa tendência aí. O certo é que a agilidade já está para além da tecnologia, né? E já está atingindo várias áreas do trabalho do conhecimento. Então, a advocacia não é tão especial que não possa se adequar a uma metodologia ágil, né? Então, essa metodologia ágil, ela chega só para propor uma nova forma de pensar o trabalho, né, Luísa? Ela não muda a empresa, ela não muda as estruturas existentes, atuais, né? Continuam os mesmos cargos, as mesmas responsabilidades, mas a questão é você adotar uma forma mais leve que seja adaptável. Qual é o grande diferencial, né, das metodologias ágeis? Elas trazem esse pensamento da colaboração. E como advogado não aprendeu a trabalhar em colaboração, essa é que é a grande pegada que a metodologia ágil traz. Porque eu digo até que foco no cliente, foco na dor do cliente, a gente tem muito. Eu li outro dia o artigo do Chris Bull, que escreveu o Escritório Ágil, está em inglês, mas fantástico o blog dele, ele falando, o advogado tem tudo para ser ágil, porque ele já é focado na dor do cliente, ele está aqui para resolver e trazer solução.
Mas nós temos costume de não trabalhar em colaboração, em times de verdade, né? Que é aquela coisa de realmente de compartilhar responsabilidades, e você também trabalhar com feedbacks curtos. A grande magia está em você trabalhar em conjunto, todo mundo sabendo o que tem que ser feito, olhando para um só lugar. Por isso que a gente adota normalmente duas metodologias, que é o Scrum com o Kanban, que é a nossa paixão, o Kanban. E aí eles olham para o mesmo lugar, sabem as entregas que tem que fazer, eles decidem o que é prioritário. E a grande diferença, feedbacks curtos, ciclos curtos de trabalho, para obrigar o time sempre a olhar para trás, o que nós fizemos, o que foi bom, o que foi ruim, e aprender com o erro e com o acerto. Eu falo que tem escritórios que às vezes perdem até insights para a criação de novos produtos, porque eles não param para pensar. Às vezes ele comemora, bate um sino no corredor do escritório de uma sentença que saiu, mas ele não tira dali, né? E isso a metodologia faz. Ele para pensar um pouco e aí ele pode tirar dali um insight, um produto, né? Um novo serviço a ser levado para o mercado. Então, é isso. Eu entendo que vai ser revolucionário. A gente tem tido experiências maravilhosas implementando essas metodologias no dia a dia dos times. E é uma estrutura tão leve, então, assim, cada um acha o seu jeito certo de trabalhar dentro dessa mentalidade ágil, né? Inclusive, Miriam, deixa eu até falar aqui para o pessoal, o Léo não entrou agora, mas ele vai entrar umas 2 horas, mais ou menos, que ele teve um compromisso, mas o Léo é da tecnologia, e a Miriam é advogada. Então, olha que união perfeita, né? A pessoa que vem com a visão da tecnologia, agregada a esse nicho, que tem todo um jeito peculiar de fazer, que é a advocacia, né? Então, Miriam, eu vou falar, gente, o estereótipo da advocacia tradicional, tá? É todo mundo trabalhando nos seus silos, você é dessa área, você é dessa área, cada um no seu quadrado. Às vezes, a área X está demandada até aqui de processos, as pessoas viram noites trabalhando em cima daquilo ali, e a área Y está menos demandada. Mas é cada um no seu quadrado. E as metodologias ágeis trazem isso que a Miriam está falando, da colaboração. E isso é uma riqueza. Uma riqueza por quê? Porque você você distribui a responsabilidade que está sempre nos ombros do gestor e passa a dar autonomia para a sua equipe, para que ela se autogerencie. E isso é incrível. E isso é uma técnica, né, uma ferramenta. Então, as metodologias ágeis, na verdade, é uma mentalidade, como a Miriam falou. Mas, dentro das metodologias ágeis, existe, sim, as ferramentas. E a ferramenta que a Miriam e o Léo estão difundindo aí no Brasil inteiro é justamente o Scrum com o Kanban. Então, Miriam, por favor, explica para a gente o que é o Scrum na prática. Assim, pode falar como é que funciona na prática, e o Kanban também, tá? Ele é um framework ágil, então, assim, é uma estrutura de trabalho leve que foi concebida lá em 95. O criador dele foi através de uma experiência dele, né, de pegar equipes que estavam com muito problema em umas empresas gigantescas, então ele criou um time pequeno, e esse time teria que trabalhar em períodos curtos de feedback, de inspeção e adaptação do trabalho o tempo todo. E a outra questão foi dar transparência à lista de tarefas, todo o trabalho que o time tinha que fazer. Então, o Scrum trabalha nessa lógica de times pequenos que sejam capazes de fazer a entrega completa ali para o cliente, focado, né, realmente em valor, não em processos, em ferramentas, em contratos. E eles também vão ter sempre essa prática de inspecionar o trabalho todo o tempo. Por que a gente adota o método Kanban, que é um método ágil de gestão visual do trabalho? Porque seria aquele quadro único onde estariam todas as tarefas do time, tudo que ele tem para realizar. E ele se planeja em períodos curtos. Olha, essa semana, se ele decide por períodos semanais ou quinzenais, ele já define aquela agenda daquela semana, foca naquilo ali, e eles interagem todos os dias em reuniões diárias de no máximo 15 minutos, é a chamada reunião em pé lá para os criadores do Scrum, e eles então interagem de forma que todos os impedimentos sejam
removidos diariamente. Então, que o time não fique com demanda reprimida, tem todo um cuidado, né? Tem os papéis, tem o Scrum Master que cuida do time, que vai cuidar que realmente essa cadência e todos esses eventos ocorram da melhor forma possível, visando aquela entrega com excelência. E a gente aprende a pensar muito simples, a pensar mais focado, a gente fica menos burocrático. A redução de e-mails nesse tipo de interação no time Scrum, que se reúne todos os dias, é assim drástica, né? É o fim daquele excesso de e-mails, até mesmo, eu falo do grupo de WhatsApp. Bom, Miriam, opa, Miriam, travou um pouquinho, Miriam. Você pode voltar só um pouquinho que travou? Bem, eu estava falando que nesses eventos, como o time comunica muito diariamente, há uma redução muito drástica de e-mails, de mensagens, de WhatsApp. Então, assim, o time tem essa comunicação síncrona, né? E é uma conversa aberta o tempo todo. Então, há um ambiente de confiança, de segurança psicológica que naturalmente ocorre. Eu falo que quando a gente começa a implementar, quando você vê isso na teoria, os advogados fazem aquela carinha assim, como que isso funciona, né? Então, quando a gente começa a implementar, vai acontecendo naturalmente. Porque eu falo que essas metodologias conectam a gente com o humano. Nós fomos, já assim, é primitivo nosso trabalhar em grupo, em coletivo. Nós é que perdemos isso no tempo, nós é que ficamos muito individualistas. Então, é muito natural as pessoas acabarem se conformando bem numa metodologia dessa, assim, em 3 semanas. É incrível os resultados que já se veem. É impressionante. E o Kanban e reunião diária são os queridinhos aí dos times ágeis. Legal. Miriam, eu vou falar um pouquinho sobre o Scrum, dos rituais, etc. Por favor, me corrija se eu estiver errada, tá? Então, olha só. Existem algumas figuras emblemáticas no Scrum, que é o Product Owner, que é o dono, que é aquela pessoa que se relaciona com o cliente externo. Ele ouve todas as demandas, entende as necessidades e sabe o que ele vai precisar passar para o time. Correto, Miriam? Então, disso aí, gente, dessa demanda, e aí, óbvio, vão ter várias demandas ao mesmo tempo, ele vai determinar para o time quais são todas as demandas daquele time. A gente chama de backlog. Então, do backlog, eu vou entender o que é a prioridade daquela semana. Então, naquela semana, o time precisa cumprir aquela sprint, que chama sprint. Os nomes são americanizados, mas não importa o nome. Na verdade, é funcionar, né? Miriam, a gente fala assim, em inglês, fica assustado. Não, entendam a prática, entendam a lógica da coisa. Então, na semana, o que é que aquele time precisa cumprir? Perfeito. O time vai, entre eles, todos os colaboradores ali, vão entender o que cada um pode fazer. Isso aqui deixa comigo, isso aqui pode deixar que eu faço, isso aqui eu vou começar a fazer, isso aqui você termina. Então, existe uma colaboração com foco na entrega final, o que a gente precisa cumprir naquela semana. E aí, como é que eles fazem isso? E a Miriam já falou bastante aqui. Os alinhamentos curtos. Então, o time se encontra todos os dias, 15 minutinhos, não mais do que isso. Então, antigamente, presencial, era todo mundo, inclusive, em pé, né, Miriam? Agora que está todo mundo remoto, pode até fazer cada um no seu quadrado ali. Mas são 15 minutos, muito objetivo, com perguntas específicas do que cada um está fazendo, o que precisa ajustar. E esse alinhamento com ciclos curtos permite que a gente erre cedo e corrija o quanto antes. Então, vão aparecer os impedimentos, e existe uma figura emblemática no Scrum, que é o Scrum Master. Então, é ele que vai ficar ali resolvendo todos os problemas da equipe do dia a dia. E aí, no final da semana, vai fazer uma retrospectiva, como trabalhamos, o que a gente conseguiu fazer, e fazer sempre o aprimoramento daquilo. Então, é uma semana, aquela sensação de que está apagando incêndio. Não acontece, gente. Isso que é incrível. E Miriam está vendo isso na prática, né? Nos times que ela tem implantado junto com o Léo. Parece, meu Deus do céu, isso é retrabalho. Isso a gente vai criar um outro sistema, porque a gente já tem controladoria, agora vai ter um outro controle. Só que, gente, de verdade,
Acreditem, isso faz toda a diferença, porque isso melhora a qualidade de vida e o bem-estar, que é tudo que a gente precisa e que a gente bate na tecla da advocacia remota. Focar na qualidade, pensar nas pessoas, né? Na qualidade e no bem-estar das pessoas. Falei certinho, Miriam? Nota 10. Luísa. Você é professora. Uma graça. E, Miriam, me fala assim, na prática, né, a coisa do remoto. Então, você tem trabalhado com times remotos. Tudo remoto. Os times ágeis são os que estão com saúde mental melhor, gente, por conta exatamente dessa interação diária. Como existe uma sensação assim de menos estresse. Eu tenho até feito algumas lives, tenho o pessoal dado depoimento de que, nossa, a gente aprende a estimar, a gente para de se cobrar tanto, a gente termina a semana com aquela sensação de entrega. Porque qual que é a grande diferença do trabalho tradicional para o trabalho em metodologia ágil? É que as pessoas não param para pensar nunca no tradicional, então ela trabalha em esteira contínua, ela baixa a cabeça e ela entrega um prazo, ela já está pensando no outro prazo, no próximo prazo. Então, essa postura te dá aquela sensação de que você nunca está em dia com a sua agenda. Então, isso também são outros relatos que a gente tem de bem-estar que traz para a vida até pessoal, né? A pessoa aprende a viver em ciclos do seu trabalho, de estimar a semana e saber o que é humanamente possível ou não. E quando existe essa colaboração, gente, aquilo que está na capa do livro do criador do Scrum acontece, que é fazer o dobro na metade do tempo. Parece sensacionalismo, mas não é. Isso acontece naturalmente porque o time vai entrando em alta performance e outra coisa, é trabalho sustentável, né? O ágil não acredita em hora extra, é trabalho sustentável. E os advogados andam muito pressionados, e eu tenho visto que só com a adoção da metodologia ágil, vocês vão ver em algumas lives os depoimentos das pessoas, né? Nossa, times que só entregavam no prazo fatal, pararam de entregar no prazo fatal, e eles nem sabem por quê, porque o trabalho nem diminuiu, mas é a forma de trabalhar. É impressionante, gente. Eu realmente convido para esse salto de fé. Às vezes é isso, às vezes a gente termina o curso teórico e as pessoas ainda estão duvidando um pouco. A gente fala, olha, tem que começar. É mão na massa, metodologia ágil não tem tanta literatura assim. É realmente um salto de fé e implementar, e começar. Que legal, Miriam. E uma coisa, a gente falou do Kanban, mas não explicou exatamente como é, né? E a Miriam, eu sei, com o Léo, que eles trabalham muito com o Trello, que é aquela ferramenta mega conhecida e que nós aqui também trabalhamos. A gente faz tudo, gente. A gente só aplica aquilo que a gente faz na prática, né? Então, alguém aí, que está aí ao vivo, já usa o Trello? Fala para mim, responde aí. Não, Thiago, você não vale não. Lá no chat, por gentileza. Então, o que é o Kanban, né? E como é que a gente constrói ele no Trello? Então, vão ter o backlog vai estar ali, todas as tarefas e o sprint da semana. Na verdade, o sprint que vai para o Trello, né, Miriam? Não é isso. O backlog do produto, a gente fala, pessoal, já vai cria a coluna dentro do quadro, já vai colocando o backlog do produto todo lá, para o PO ir refinando e priorizando. Aí sim, quando eles fazem o planejamento da semana, eles criam o backlog da sprint, que é a coluna a fazer do Kanban. E o Kanban, gente, não é só o quadro, tem umas práticas, né? Que vem com o método para você realmente trabalhar em produção puxada, tem aquele mantra, termina o que você começou antes de você ficar começando muita tarefa. Então, tem algumas práticas importantes dentro do método Kanban. Por isso que não é só abrir o Trello e criar as colunas, vocês vão ter que adotar algumas práticas. E cada cartão, advogado tem o costume de ficar muito focado em processo, ferramentas e burocracia. Não, cada cartão é uma entrega e muitas vezes dentro dele tem um checklist, subtarefas, coisas procedimentais e burocráticas, mas ele vai estar sempre olhando para o que importa, é o prazo, é o parecer, é a consulta. Então, às vezes tem um projeto de M&A, eles criam um Kanban específico para aquilo, e é sempre assim, usando um quadro digital, você pode usar o Trello porque é gratuito até 15 pessoas e ele é muito fácil e ele atende LGPD, mas tem o Planner, né, a turma que trabalha em Teams, o Planner monta um Kanban da mesma forma lá na opção quadro, e tem o Legal Boards também, que é um programa que foi
que é muito usado lá nos Estados Unidos, acoplado ao Clio. Então, aqui, o que acontece? Vocês continuam tendo o controle de processos, mas vocês trabalham olhando para o Kanban. Então, a gente tem alguns depoimentos até de controladorias que entraram para dentro dos times e trabalham junto com os advogados, principalmente quem trabalha com massa, e funciona muito bem. Eles, nem para criar cartões hoje, o pessoal nem na segunda semana reclama se aquele é retrabalho ou não. E gerindo o fluxo no Kanban. E depois só dá baixa no sistema, porque o sistema é necessário, né? O sistema hoje captura prazo, intimação. Então, nenhum advogado vive sem o sistema de controle de processo. É só realmente a gestão do fluxo de trabalho que ocorre ali dentro do quadro do time. É incrível, gente, é incrível. Que legal. A Miriam é muito suspeita, né? Mas, Miriam, vamos lá. Eu gosto de falar muito pé no chão, assim, sabe? Quais são as maiores dificuldades? Porque a gente fica achando e a gente fica se auto-intitulando pessoas, advogados, têm a mente resistente, quadrado, mas não é assim. Quem contrata a Els, por exemplo, já tem uma vontade, um despertar para desenvolver a sua gestão. E as pessoas que contratam o jurídico ágil, certamente também já estão querendo mudar a sua forma de fazer e de pensar a advocacia, né? E eu queria saber, assim, quais são as grandes dificuldades que você tem encontrado na prática ao aplicar as metodologias ágeis nos escritórios? Eu achava que uma delas seria justamente essa coisa de controladoria e ter um sistema paralelo de controle, né? Mas fala aí para mim, Miriam, quero realmente saber isso. Porque o que acontece? Primeiro é que tem sempre ali um líder ou um membro do escritório que leva isso patrocina, né? Essa transformação ágil no escritório. E aí, às vezes, o escritório topa. Um sócio, basta às vezes um sócio querer, ou às vezes um time querer fazer né, tornar essa experiência ali real, adotar a metodologia, um Scrum com Kanban. E aí, o que acontece? Eu falo que a dificuldade só é você vencer essa primeira realmente as práticas ágeis. E 2 semanas ninguém pensa mais em voltar no formato anterior. Então, a dificuldade é só inicial. É só quebrar a barreira de você decidir, né, a implementação. E eu digo, é óbvio que vocês podem, às vezes, fazer toda a formação, estudar e levar para dentro do seu time, mas o segredo é a mão na massa. E ficar de olho ali para realmente esses valores e princípios estarem sendo praticados ali no dia a dia, né, do time. Mas essas ferramentas do Kanban, elas são já apropriadas para que esses valores e princípios ocorram, né? Então, por exemplo, um valor ágil é transparência. Então, o Kanban promove a transparência. Então, a questão da inspeção e adaptação, você ser adaptável aos novos tempos, é a inspeção em ciclos curtos. Por quê? Porque você não planeja a longo prazo, mas você realmente faz planos viáveis, que ocorrem ali todo o tempo, você está se adaptando. Né? E o jurídico não é tão difícil, porque a gente trabalha com prazos curtos, assim, a gente tem muita entrega para fazer, então você consegue realizar realmente em sprints curtas. É incrível, assim, funciona muito bem, Luísa. Eu falo que os obstáculos que existem no início, por exemplo, a gente pegou time que a própria controladoria se sentia um setor muito cobrador. Depois eles viraram completamente amigos, assim, todo mundo dentro do mesmo time, nós estamos juntos aqui, a entrega é nossa, então, assim, os advogados entregando os prazos, a controladoria participando dos debates deles, as dificuldades que eles têm, documentação de cliente, o que está faltando, impedimento, e eles, então, atuam naquele início, né, de alimentar, trazer os prazos judiciais e depois fazer a baixa no final, mas eles trabalham juntos, assim, é incrível. Não tem troca de e-mails, resolvem tudo nas reuniões diárias, muito bacana. Eu realmente estou entusiasmada, não é à toa. É verdade, você deu uma virada de chave na sua vida, né, Miriam, com as metodologias. Foi assim, na verdade o meu foi um encontro de propósito mesmo. Eu sempre, a vida inteira, apesar de ter uma carreira bem sucedida como tributarista, escrevi livro e tal, foi assim, a vida inteira. Eu tive uma carreira de sucesso, mas eu sempre pergunto aos meus sócios, sempre fui a gestora, sempre quis melhorar o ambiente de trabalho, sempre fui preocupada com as pessoas.
Eu sempre quis melhorar a condição de trabalho. E agora, nos últimos anos, foi quando eu realmente decidi parar para estudar gestão. Eu tenho ainda uma advocacia minha para os clientes, com a carteira de clientes, mas eu trabalho com... eu estava buscando, né, a questão de melhorar a gestão dos times jurídicos, porque eu tenho notado que a geração milênio entrou para dentro dos escritórios e eu não estou vendo essa turma assim, encontrar, sabe, uma forma de se engajar melhor. E eu descobri que com as metodologias ágeis isso faz todo sentido. Os times, gente, são formados por sêniors, por júniors, os próprios estagiários aprendem muito na daily. O que acontece na reunião diária? Eles estão ali assistindo os advogados interagindo, trocando as ideias. Então, eu falo que é um acréscimo, assim, aumenta o engajamento incrivelmente. O pessoal até já fica preocupado. Nossa, os escritórios têm que adotar essa prática logo, porque senão eu não vou nem querer sair daqui, eu não vou nem querer ir para outro lugar que não seja ágil. Ai, que legal, Miriam, que legal. Então, gente, isso, sem dúvida nenhuma, é uma nova forma de pensar e de ver a advocacia. Então, a gente fica realmente pensando naquele nosso modus operandi, como é que a gente vai aplicar isso de forma remota. Existe uma gama de possibilidades aí, e a coisa é, aguentem a ansiedade, vão aplicando aos pouquinhos, e também não precisa você se planejar para quando tiver tudo perfeito você implementar. Então, o que é que você pode fazer? Pega uma equipe, modelo beta ali daquela equipe, e aplica, erra, acerta, ajusta, aprimora. Isso é um princípio da metodologia ágil, sabe? Errar o quanto antes, para que você ajuste o quanto antes. E isso é que vai fazer a diferenciação na sua advocacia. E Miriam, quem está aqui? Já ia falar, gente, o Léo chegou, que me avisaram aqui. Léo, você tem toda a moral para chegar a qualquer hora que você quiser. Seja bem-vindo demais, né, Miriam? E a gente estava falando, Léo, que você é da tecnologia e o quanto é importante a gente transitar por outros meios para ventilar novas ideias, trazer diferenciação. E vocês se uniram aí, você entrou nesse nicho, que eu imagino que para você também é outro mundo, né, Léo? Conta para a gente como é que você entrou assim no direito. Primeiro, prazer estar com você, estar com a Miriam aqui, o pessoal que está assistindo a gente, é realmente um prazer. Desculpa aí a demora, que segunda e terça é reunião de planejamento, fica um pouquinho complicado, mas eu com certeza ia estar aqui com vocês. Eu sou um cara de tecnologia, sempre trabalhei em várias áreas, vários mercados, não conhecia o do mundo do direito e por acaso me chamaram para trabalhar numa startup de tecnologia jurídica, que a gente chama de Law Tax e Legal Tax, e fui conhecer esse mundo jurídico e, sobretudo, a forma como é feita a gestão do dia a dia, né? E como eu tinha e tenho conhecimento de tecnologia, eu falei, poxa, eu tenho uma ótima oportunidade para a gente propor as metodologias ágeis, esses novos conceitos ali. E aí a gente, seguindo esse conceito, falei, vou fazer um teste, vamos ver se existe já pessoas pensando assim, ou cases, e busquei muito no mercado, tinha muito pouco, a gente criou ideias, cursos e tal, e nessa caminhada encontrei a Miriam, que estava super também, ela deve ter falado, conhece muito esse mundo jurídico e também tinha essa visão que poderia ser revolucionário. E eu estava pensando antes de entrar, como é que a gente se conheceu, né, Luísa? Você fez o curso com a gente e eu lembro muito bem você me mandou uma foto, você falou, cara, vou comprar o livro lá, do Scrum, mandar para a equipe toda, que foi transformador para mim e tal. E tentei assistir um pouquinho você falando e é muito legal ver que em pouco tempo você já propondo as maneiras de fazer, até porque não é coisa do outro mundo. Se a gente olhar, já é provado que funciona, tanto em times de tecnologia, eu já liderei times de jurídico, times de marketing, exatamente com o que é proposto. Então, acho que vale muito a pena, funciona, a gente já tem cases de sucesso e no mundo jurídico muito fortes e é muito legal ver você falando, Luísa, e o teu conhecimento, e eu vi que você falou que mudou um pouquinho a iOS, e legal estar fazendo esse evento para a gente mostrar e difundir isso e mostrar que é pouca coisa. Eu acho que é muito mais a gente ter a cabeça aberta de possibilidades. A gente até fala muito de mentalidade de crescimento, que é um item ali que a gente acredita que compõe, ou seja, você acreditar que pode ser diferente, acreditar na inovação,
e fazer diferente, buscar novos caminhos. As metodologias ágeis é uma delas, né? E legal vocês estarem falando do evento e trabalhar remoto. Eu acho que nunca mais vai ser igual como era, e talvez a gente não tenha se dado conta porque a gente está começando a voltar, ou muita gente está começando a voltar agora, fisicamente, né? Só que você vai ter esse modelo híbrido e vai ser diferente e como é que você gerencia esse modelo híbrido? E a gente acredita e tem visto muito que as metodologias ágeis, através, por exemplo, do Kanban, que é ter esse quadro onde todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo, então não existe mais aquela necessidade de estar com a pessoa perto para saber o que ela está fazendo, está em algum lugar e todo mundo vê. E o Scrum, onde ele tem a cadência, onde ele propõe que você se encontre a cada dia, nas reuniões diárias e tal. Então, esse modelo de trabalho é uma proposta e, com certeza, o pessoal vai ver que não dá para trabalhar mais da maneira que é atual. Então, é legal porque eu acho que vai ser cada vez mais um boom e é legal que você estivesse fazendo esse trabalho aí de difundir e mostrar um caminho, né? Acho que falei um pouquinho mais do que da tua pergunta, mas acho que essa visão geral. Não, Léo, muito legal. E você falou de coisas que as metodologias ágeis vão de encontro total à advocacia remota, que são alguns princípios, né? Primeiro, a confiança no seu time. Você precisa confiar no seu colaborador. Você precisa dar autonomia para as equipes, para que elas se autogerenciem. Você precisa pensar muito na questão do pertencimento e, principalmente, dos alinhamentos curtos, a questão, e principalmente o que eu ia falar, a questão do propósito. Assim, gente, eu digo para vocês que quando eu comecei a trabalhar com gestão em planejamento estratégico, eu falava isso de uma forma muito automática. Era uma teoria, né? Vamos fazer missão, visão e valores, vamos fazer o nosso manifesto. Gente, isso não é uma coisinha bonitinha para a gente colocar numa plaquinha, para a gente colocar no site, copia do coleguinha. Não. Vocês precisam realmente desenvolver isso, sair da sua essência, do seu DNA, porque é com isso que você vai delinear as suas diretrizes estratégicas, saber para onde ir, direcionar todas as velas dos barcos, para que você assuma pessoas no seu time que acreditam nessa mesma ideia que você. E isso é o propósito, né? E as metodologias ágeis ajudam contribuem nisso, né? Porque existe transparência total, alinhamento na comunicação, todo mundo sabendo onde a gente tem que chegar, os objetivos, a excelência no atendimento ao cliente, né? As entregas úteis que fazem com que a gente fidelize o cliente. Então, as metodologias ágeis trabalham assim, com a advocacia remota, e isso é incrível, incrível. Estamos caminhando aqui para o final, e eu quero só falar mais um pouquinho sobre outra metodologia, gente, que eu não sei nem se vocês sabem que a gente trabalha aqui, que são os OKRs. Eu comecei falando dos OKRs, né, que foi uma coisa que mudou a minha cabeça também, a minha forma de implantar o planejamento estratégico nos escritórios. E o que são OKRs? Preciso só finalizar, porque eu comecei falando, e vocês vão ficar loucos aí querendo saber o que é, e eu preciso explicar um pouquinho, né? Então, os OKRs são objetivos e resultados-chave, mas, diferentemente daquela forma que a gente fazia antigamente, que o planejamento vinha da alta administração, né, vinha do estratégico para baixo, top-down, agora os OKRs eles são... perdi a palavra agora, mas é tipo cima para baixo, lado, lateral, de baixo para cima, porque... Horizontais, gente, horizontais, não mais top-down, tá? Então, existe um objetivo estratégico, sim, da organização, mas todos os setores vão desenvolver os seus objetivos e resultados-chave para atingir aquele objetivo maior. E mais do que isso, além dos setores desenvolver os seus objetivos e resultados-chave próprio para aquilo, o indivíduo vai escrever os seus OKRs individuais também. Qual é o objetivo dele dentro da organização, quais são os resultados que ele precisa atingir para atingir o objetivo do seu setor e contribuir para o objetivo estratégico. E existe toda uma forma de fazer, foi utilizado pelo Google, foi o que fez o Google estourar e ser
essa empresa enorme que é hoje. Então, as metodologias, e vem nessa mesma ideia, né? Daqueles princípios, daqueles valores, que vai muito de encontro também a isso que a gente está falando aqui, do Scrum, do Kanban, e isso é muito legal. Vocês usam OKRs aí também? Sim, a gente gosta, inclusive, de usar o OKR depois que o time já está ágil, eles mesmos sentem necessidade do melhor alinhamento, um alinhamento mais rápido, né? Normalmente, os times estão usando ali BSC, que é o Balance Scorecard, que é uma metodologia ali também estratégica de já tem algum tempo, e eles começam a achar o BSC um pouco lento, quando elas já estão nas equipes já avançadas. E aí é o momento que a gente coloca o OKR e conversa muito bem, muito pelo que você falou, que cada um entende o propósito, entende para onde está indo e consegue ter uma medição de como é que cada um está participando, encaixa muito nos times ágeis, né? O OKR, todo mundo que está nessas metodologias ágeis, no Kanban, no Scrum, tem esse complemento ali e é bem interessante. E eu costumo dizer que é sempre um crescimento contínuo, né? São várias metodologias, métodos, estruturas que você vai implementando, e quando você vira um time de alta performance, e é isso que uma das coisas que as metodologias trazem, você vai querer sempre mais, né? E o OKR é com certeza um dos componentes bem importantes aí. E olha que legal, né, Léo? Né? A gente cuida primeiro da implementação. Imagina, Luísa, mudar um pouco o mindset. Então, a gente vai devagar, sabe? Mas o OKR, com certeza, é o caminho natural dos times que depois já entram, né, já normatizaram, eles já vão a caminho dentro daquele modelo de Stuckman ali, né? Eles já estão entrando em alta performance, o OKR faz falta, assim, realmente tem que fechar esse ciclo. É isso mesmo. E aí vocês viram, né? Não precisa implementar tudo de uma vez só, abraçar toda essa mudança. Calma, implementa, faz um teste, volta. Depois que você está rodando com o Scrum, Kanban muito bem, implementa OKRs, e aí a tendência, gente, é o aprimoramento contínuo. E aí vocês não param mais de querer, de ter sede de aprimorar tudo isso. Então, meus queridos, que prazer imenso. Eu sou muito feliz, porque eu sou uma agilista do direito, graças a esses dois, né, que me ensinaram tudo de agilidade. Muito, muito honrada de ter vocês aqui no nosso evento. Vocês são incríveis. Sigam essas duas pessoas, gente, que eles são fora da caixa. E eu agradeço demais a participação de vocês, viu? Léo, você chegou depois, mas obrigada. Miriam, você é maravilhosa, te admiro. A gente se conectou desde o começo, né, Miriam? Demais, te admiro demais, Lina. Nós estamos no mesmo, assim, na mesma vibe. Você é super professora também. Lógico que ele é o nosso mestre Yoda, mas a gente está aí. A gente tem que levar essa agilidade a trancos e barrancos. Não tem problema, a gente está no início, não é? Então, é isso aí. O direito está no início na agilidade. Obrigada, gente. Beijo grande. Obrigada mesmo. Sucesso para vocês sempre. E para me despedir aqui, vou chamar o próximo painel, que é do Jorge Magés, que é isso? É o cara que sabe tudo de dinheiro, de finanças, de escritório. E não percam, não saiam daí, é só a vinheta rodar que ele já volta aqui. Beijo!